Professor, eu queria começar discutindo as principais dúvidas e, pessoal, fica super à vontade em trazer as dúvidas de vocês também. Professor, aqueles municípios de de poucos mil habitantes, municípios menores, com 20 mil habitantes ou menos, em relação ao artigo 95, parágrafos 2, e casos de um quarto de dispensa de menor valor, como que a gente trata esse tipo de situação agora na 14133? Vamos lá. Para começar, em relação a esse dispositivo das contratações de pequeno valor, não há nenhuma diferença entre municípios com menos ou mais de 20 mil habitantes. Então, é importante entender, os municípios menores precisam entender que os privilégios trazidos para eles, no artigo 176, abrangem dispositivos específicos. O agente de contratação, que não é obrigatoriamente efetivo, o PNCP, que eles não precisam alimentar provisoriamente, e as licitações que, a princípio, podem não ser feitas de forma eletrônica durante esse período até 2027. Todos os demais dispositivos da lei serão aplicados da mesma forma para municípios com mais ou com menos de 20 mil habitantes. Tá? Então, não faz nenhuma diferença. Em relação ao agente de contratação, aí sim. Aí a lei diz que até 2027, esses municípios não precisam se preocupar em nomear efetivos para exercer essa função. Podem ser comissionados, temporários, enfim, dentro da estrutura que você tenha, desde que você nomeie esse sujeito para exercer essa função. No que tange, então, a essas contratações de pequeno valor, reiterando a ideia de que não importa o tamanho do município, Câmara, Estado, União, essas contratações precisam ser regulamentadas. É uma contratação que vai ser feita de forma direta, propriamente dita, e que deve ser feita preferencialmente via cartão de pagamento. É o antigo cartão corporativo, que hoje a gente fala em cartão de pagamento, e que deve ser preferencialmente utilizado para esse tipo de contratação direta. Tomem cuidado, porque sem planejamento, esse tipo de contratação direta pode gerar muitos erros com fracionamento de objeto. Então, essa contratação ela tem que respeitar limites do mesmo item no exercício financeiro. Eu não posso fazer uma contratação de R$10 mil para um item e depois outra contratação direta dessa de R$10 mil para o mesmo item em 6 meses depois, 2 meses depois. Então, esse planejamento é fundamental para que vocês não façam contratações diretas de forma fraudulenta. Professor, de quem que é a responsabilidade de elaboração do estudo técnico preliminar? Vamos lá. Primeiro é importante que vocês saibam que o que eu estou dizendo aqui não é uma obrigatoriedade para cada um dos órgãos. Quem tem que regulamentar a estrutura organizacional é o próprio órgão. A gente tem, por exemplo, câmaras municipais. Eu fiz uma implantação recentemente numa câmara pequena de Hortolândia. A câmara é pequena, o município não é tão pequeno assim, não. O município é de médio porte, é Hortolândia, São Paulo. E a câmara é sempre pequena em termos de estrutura. E dentro da estrutura da Câmara, eles decidiram que os demandantes ali, né, os gabinetes e tudo mais, eles elaborariam somente um documento de demanda e eles criaram um núcleo de criação de ETPs. No âmbito maior, ou seja, em âmbito de municípios, estados, isso não é muito lógico. Então, em regra, o que a gente vê é que o estudo técnico preliminar seja elaborado pelos órgãos demandantes. Então, pela secretaria estadual, municipal, aquele órgão que demanda acaba ficando responsável pelo detalhamento técnico do que ele está demandando. Esse é o ideal. Mas eu repito que essa estrutura precisa ser criada no âmbito de cada município. Os entes municipais, eles precisarão regulamentar essa estrutura organizacional para definir as atribuições. O ideal, mais uma vez eu repito, é o que é feito no governo federal e na maioria dos estados, é que os demandantes, aqueles que estão demandando o item, fiquem responsáveis pela elaboração do ETP, até porque até para que não reclamem posteriormente da falta de qualidade técnica do item que demandaram. Tem uma dúvida da Manu, ela está perguntando se pode apenas mudar o presidente da CPL para agente de contratação ou se precisa criar o cargo e passar pela Câmara Municipal. Na verdade, a princípio, é possível sim você designar alguém para exercer a função de agente de contratação. Designar o presidente da CPL para exercer essa função funciona muito bem. Assim como designar o pregoeiro que você tenha também funciona muito bem. Mas é necessário, sim, a criação do cargo e a definição, inclusive, dos critérios de remuneração desse cargo. Então, são duas coisas diferentes. A pessoa que vai exercer essa função é você quem define. Mas, sim,
precisa ser feita uma estrutura organizacional. Na verdade, é muito importante que os órgãos entendam que, para atuarem com segurança na nova lei, eles precisam reorganizar a estrutura administrativa, criar algum tipo de fluxograma, definindo quem vai consolidar os planos de contratação, quem vai fazer os ETPs, as pesquisas de preço. Então, essas estruturas precisarão ser criadas. Muitos órgãos acabam tendo já uma meia estrutura montada e não precisam sequer criar novos cargos. Eu posso atribuir funções gratificadas que eu já tenha criado por lei e simplesmente aproveitá-las para atribuir. Mas é necessário que se pense nesse fluxograma, porque sem reorganizar a estrutura, vai ser muito difícil a realização do processo licitatório à luz da nova lei. Professor, tem uma pergunta do Henrique Lima aqui, perguntando qual o valor da compra direta na nova lei. E eu queria aproveitar a pergunta do Henrique para o senhor trazer um pouquinho dessa oportunidade que as compras diretas, principalmente a dispensa, traz agora para todos aqueles que estão no Brasil inteiro. A lei traz um valor fixo, mas ela estabelece que o presidente da República deve alterar isso por decreto. Então, hoje, a princípio, na Lei 14.133, a regra é que é dispensável a licitação para aquisição de bens e serviços até R$50 mil e para obras e serviços de engenharia até R$100 mil. Mas a lei diz que esses valores serão atualizados pelo presidente da República anualmente. Hoje, esses valores estão atualizados, foi em dezembro de 2023, esses valores foram atualizados para R$ 59.906, no caso de aquisição de bens e serviços, e R$ 119.812 no caso de obras e serviços de engenharia. Tá? Então, a gente está aí na média de 60 mil e 120 mil. Esses valores não são fixos, eles são atualizados por decreto anualmente. Tem uma pergunta da Alexandra também, professor. Quanto às publicações em jornais de grande circulação, pode ser nível regional ou estadual? Pode sim ser nível regional e estadual, não há problema nenhum. Lembrando que a divulgação em jornal de grande circulação é um grande problema, porque a lógica era de que ele não existisse, não estava no projeto de lei originário. Quando inserido pelo Congresso, isso foi vetado pelo presidente da República. No entanto, o Congresso Nacional, em 2023, derrubou o veto. Então, não há exigência de divulgação em jornal de avisos de dispensa, de resumo de contratos, nada disso. Mas o edital de licitação, infelizmente, tem que ser publicado em jornal de grande circulação, não precisa ser em âmbito nacional, tá? No entanto, você vai ter que publicar ele na íntegra dentro do PNCP, e isso já dará a ele essa projeção nacional que ele precisa ter. Professor, avançando nesses assuntos, aqueles que não fizeram plano anual de contratações em 2023 para 2024, o que fazer agora? Assim, na prática, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Porque todos estavam imaginando que, assim, até 30 de dezembro todo mundo esperava que a lei fosse prorrogada, apesar de tudo indicar em sentido contrário. Então, agora vai ser um desafio. Fazer a nova lei, atuar na nova lei, sem o plano de contratação, é o que vai ter que ser feito. O que eu sugiro é que tente se planejar com base na lei orçamentária anual aprovada para criar um mini plano, ainda que interno, para evitar problemas nas contratações. E que tomem cuidado para fazer um bom plano de contratação anual para 2025, que servirá de parâmetro, inclusive, para os anos seguintes. Professor, são várias dúvidas. Eu vou colocar mais uma para a gente poder encerrar. E é uma dúvida que tem surgido muito com o contexto desse ano, que são os shows artísticos. Como processar e trabalhar uma inexigibilidade de forma segura nesse momento com relação às questões de shows artísticos? A lei traz algumas regrinhas, né? Basicamente, 3 cuidados precisam ser tomados. Primeiro, a contratação tem que ser feita com o próprio artista ou com o empresário exclusivo. Muitas vezes a gente vê o artista assinando cartas de exclusividade com muitos empresários. Então, tem que ter um cuidado em relação a esse empresário exclusivo. O segundo é o preço, e deve-se tomar cuidado, tomando por base as contratações anteriores do próprio artista, do próprio fornecedor, para verificar ali dentro de parâmetros que ele não está cobrando mais caro do que o que ele costuma cobrar. E o terceiro é a comprovação de que esse artista é consagrado pela mídia ou pela opinião pública
e que se pautam em parâmetros mesmo, né? Não temos um critério objetivo, mas parâmetros que vão auxiliar nessa análise. Tem que ter muito cuidado. Quanto mais bem fundamentado o processo de inexigibilidade, mais difícil que você tenha problemas mais adiante. Professor, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo hoje para tratar esses critérios práticos e dar segurança para todos esses profissionais que querem ser referência na nova lei. Eu que agradeço, Wesley. Beijo para todos. Espero vocês na nossa comunidade hoje ainda. Um abraço, pessoal. Obrigado. E aí, você gostou desse conteúdo e quer ter mais conteúdo? Pois então, nós vamos ter um evento super especial, que é a imersão nas licitações na prática. O evento é 100% gratuito e online e eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber para dominar licitações e contratos na prática com segurança, evitar responsabilizações e fechar contratos. Confie em mim que a gente vai estar junto.